decidi compartilhar aqui algo que me ajuda a lidar com as mentiras. São tantas mentiras que estão espalhadas por aí, mentiras, distorções, dissimulações, dissociações ou correlações que não têm nada a ver com os fatos verdadeiros e reais, que já faz um tempo que eu venho meditando de praticar uma yoga política compartilhada com vocês. E para mim eu tenho conseguido lidar com os vários ataques, com as várias formas como a opressão, a violência através da mentira tem me agredido, particularmente, pessoalmente, de tudo. Não vou citar exemplos, mas de tudo que está aí e que uma força obscura que se alimenta do negacionismo, das mentiras, das notícias falsas, criam notícias falsas, enfim. O meu lado é em defesa da verdade e da luz. Lamentavelmente, a verdade e a luz, na prática social, não é tão bem exercitada, não é tão bem praticada, né? Sempre há hipocrisia, sobretudo essa sociedade burguesa, que é poderosa, que é a hegemonia social, a classe social hegemônica, o pacto social tem a hipocrisia como base. A hipocrisia é uma falsidade, é uma máscara, é um verniz que se alimenta de você fingir os fingimentos. Não é praxe, não pode. Mas a gente aprende isso quando começa a fazer psicoanálise ou autoanálise, através dos estudos que têm se avançado da psicoterapia. Então a autoanálise tem me ajudado a lidar com a hipocrisia social, os hipócritas, a mentira. Tem uma contradição aí, as pessoas pedem que a gente seja sincero, mas na verdade não gostam da verdade, né? Mas também existem formas de falar a verdade, né? Se a gente é 100% sincero, passa a ser até inviável, impraticável, porque a gente tem que saber lidar com o outro sem machucar, dizer a verdade sem machucar. Eu acho que esse é o grande desafio. Como ser verdadeiro sem agredir também, sem machucar, mas sendo verdadeiro, sendo firme. Esse é meu exercício. Praticar a verdade de uma maneira consciente, mas de uma maneira serena ou doce, né? Que endurecesse sem perder a ternura. Como praticar a verdade sendo tenro, sendo doce? É um desafio, né? Essa frase, ai que pelear sem perder a ternura, ou há que ser duro sem perder a ternura, é do Ernesto Che Guevara. Então, cada um vai lidando com o mundo, né? De uma maneira. E a minha maneira que eu escolhi foi essa, de como dizer a verdade com doçura. E eu quero tentar, né, compartilhar de alguma maneira. Como eu não sou professora de yoga, também estou assim engateando, né, na prática de yoga que eu incorporei para mim e da meditação para me ajudar no meu processo de transformação e do meu bem-estar, do meu melhor viver, do meu bem viver, da arte de viver. Então eu quero... Aí eu fiquei pensando, né?
como eu posso compartilhar? E eu quero fazer uma yoga política, né? É uma yoga política. Eu comecei a ensaiar, arranhar algumas coisas. Um dos exercícios da yoga que faz com que a gente deixe fluir a raiva, né? É a inspiração. Você inspira o que você deseja ter. Ou seja, se eu quero paz, eu inspiro paz. E eu expiro o ódio, a raiva. Deixa pra lá. A raiva, o ódio. Eu deixo fluir. Deixar passar. Deixar fluir o ódio. Fluir também, né? É a fruição. Então, eu quero deixar fluir o ódio. E que permaneça a paz. Então, inspiro paz. Deixo pra lá. Deixo fluir. Deixo passar o ódio. Então, essa foi uma das técnicas quando eu estava olhando e até compartilhei um vídeo, o depoimento do General Pazuello, que foi ministro da Saúde. E, nossa, como é que as pessoas conseguem mentir, ser hipócrita, ser descarado, né? Bom, isso é um exercício bem profundo, porque negar a realidade parece ser uma arte ali na prática política, sobretudo para a maioria dos políticos, né? Existem políticos corretos, sim, e nós todos somos políticos, né? O Aristóteles fala que nós somos um animal político, e ele tem razão. Nós temos que adotar uma política pessoal de vida. E a gente vai aprendendo desde criança como lidar com as pessoas. Tem gente que se fecha, tem gente que cria um personagem, o extrovertido sempre tem um melancólico dentro de si. Então, cada um vai lidando e tomando atitudes políticas diante da vida. E a yoga política de hoje, ela trabalha com esse deixar fluir, né? Mas mais do que esse exercício de respiração, é tentando refletir, né, como, aí eu parto da minha prática diária, né, como eu tenho lidado com a mentira. E cada um vai lidar de um jeito, vai tentar enfrentar os seus desafios, o que incomoda, muita coisa me incomoda, muita mesmo. Mas eu aprendi que existem várias esferas de ação, tem várias esferas, tem vários níveis de ação e que a forma radical, como eu pensava que as transformações tinham que vir e tal, não vai acontecer dessa maneira. Porque existe várias esferas, vários níveis de ação e eu tenho que aprender a lidar com essas várias dimensões da realidade, eu posso até falar assim. Então, é um aprendizado. E eu tenho começado a aprender com a mentira. Então, essa meditação minha, né, que é um silêncio que eu pratico diariamente, as minhas meditações, eu estou aqui apenas compartilhando. O termo yoga política é a minha prática pessoal, individual, e eu estou apenas compartilhando, conversando, falando, dizendo sobre como eu tento lidar com as coisas, sobretudo com aquelas coisas que me agridem, as adversidades. Eu tenho refletido de várias maneiras no meu blog, no meu canal e tal, tentando fazer uma ciência nova para um novo mundo que está surgindo, em que a ordem da arte, da criação, da criatividade é o que vai imperar. Então, eu estou tentando aí fruir e fluir, né, nos meus lugares. E buscando bem-estar, né? Eu acho que antes de qualquer coisa a gente tem que estar bem. Então, quem acha ou acredita que o que está acontecendo no Brasil, principalmente, é verdade, bem, enfim, é uma escolha. Só que eu vejo que a maioria das coisas que estão acontecendo
acontecendo são mentiras. E eu vejo também que muita gente que pratica as mentiras e tudo vão deformando, né? Então a gente percebe na paisagem, na expressão corpórea, conteúdos da alma. Na yoga tem um tipo de yoga, né? Porque yoga são vários tipos. Tem a yoga mudra e tem que é uma yoga mais meditativa, né? Até o que eu tenho estudado sobre isso e praticado, me parece ser uma yoga mais meditativa, de meditação. Tem vários tipos de yoga power, as vinyasana, né? Tem vários tipos, né? De yoga e eu tô praticando, né? E a yoga mudra, ela é o que vai dialogar mais com a gente aqui, né? Então, só para fechar, o que eu tô fazendo diante da mentira, quando eu vejo uma mentira, eu vou e ignoro. Eu sei que é mentira e não vai adiantar eu enfrentar o embate, sabe? Eu percebi isso, assim, em algumas tentativas que eu fiz. Porque o embate, quando você tenta dialogar com alguém que está falando uma mentira, a primeira reação que a pessoa tem é fechar. Ela se agarra naquela realidade dela, naquela concepção de verdade que é uma mentira, aí ela se agarra com todas as forças e nega. Então, fecha. O embate não é necessário no primeiro instante, porque também depende das situações, né? Eu vou dar o exemplo das mídias. Eu fiquei perplexa com a difusão das mentiras sobre o Che Guevara, o Ernesto Che Guevara. Ele não era homofóbico e nem racista. Talvez fosse um pouco machista, porque a maioria dos homens daquela época eram, mas racista e homofóbico. Mas também ele nunca teve uma atitude pública machista, também nunca teve. Então, o que é que tem se difundido no dia que foi lembrado, dia 8 de outubro, sobre o assassinato dele, né? É que ele era uma pessoa que era machista, racista, homofóbico. Então, que alguns comemorem a morte dele do ponto de vista da raiva que se tem do ideal dele e da forma como ele decidiu lutar junto com outras pessoas no mundo, tentando lutar por igualdade e justiça social, é uma coisa, mas espalhar mentiras é outra. Então eu fiquei assim muito brava quando eu comecei a ver as mentiras, notícias tendenciosas, manchetes tendenciosas também. Aí como fazer, né? Aí eu olho e passo. Quando eu vejo que já é uma pessoa que está sendo mentirosa, eu passo, ignoro. É claro que, a depender do momento, talvez eu não consiga mais fazer isso, eu tenha que falar alguma coisa com a pessoa e tal, e isso aí eu tenho que refletir como vou reagir, porque é difícil lidar com a mentira. Aquela pessoa vai ficar com aquela mentira sendo verdade e não é, né? Aí eu fiquei pensando, não vai mudar o que o Ernesto Che Guevara foi e ainda é. Vão ficar ali naquele ciclo diante dos ideais e concepções dessas pessoas, mas não vai mudar. Então a minha yoga política de hoje é isso, você pode usar para qualquer assunto, para qualquer conteúdo, para qualquer fato. É mentira? Enfim, tem muita gente que não sabe nem interpretar, não sabe interpretar o que o outro fala, não sabe interpretar o que o outro quer dizer. E aí, como fazer, né? Você para e olha, pô, é mentira.
deixa fluir, deixa fluir também, né? Deixa fluir, deixa passar, deixa pra lá. Foi uma forma que eu encontrei de seguir em frente. E cada um vai acreditar naquilo que quer acreditar. Infelizmente é assim. E nada que eu fizer vai alterar aquela realidade, vai alterar a minha realidade. Então, fazendo o nosso melhor, buscando o nosso bem-estar, a gente vai poder ajudar e fazer o melhor e sempre o possível, o que a gente pode fazer. E eu decidi ignorar muitas das mentiras que eu tenho contato. Eu só citei mais essa aqui a título de exemplo, para compartilhar, né? Algo que me incomodou, porque eu sei que é mentira, mas como eu sei que é mentira, eu continuo seguindo em frente e tentando ser feliz, tentando aproveitar o máximo da vida que eu consegui. Então, o yoga política é isso, assim, é compartilhar com quem está vendo essa imagem, essa mensagem, né? Bidimensional, para quem está vendo, tentar compartilhar, assim, cada um vai criando as suas formas de lidar com a mentira, como fazer, né? Tem gente que tem mais paciência, ouve, dialoga, conversa e tal. Cada um vai encontrando o seu caminho, como lidar com o outro que é diferente, com o outro que decide praticar a mentira. Bom, a vida acontece, ela abençoa, ela agracia, ela dá e ela é justa. Continuemos com fé e esperança. Já foi muito pior, melhoramos um pouquinho. As condições de vida, no sentido de civilização, elas melhoraram, né? Mas ainda tem muita injustiça. E agora piorou mais ainda, muito mais do que a gente pensava que pudesse piorar. A gente nunca pensou, depois de alguns pequenos avanços, que nós fôssemos andar bem para trás, mas o importante é que continuemos lutando, fazendo o nosso melhor, o nosso possível. A yoga política, ela vai compartilhar tudo, né? Por enquanto agora a gente vive um período assim meio esquisito, a gente não sabe muito bem o que é que vai acontecer, né? Assim, do ponto de vista conjuntural maior. No nosso dia a dia a gente tenta fazer como pode, nas vários níveis, nas várias esferas da nossa vida, né? A gente tentando dar o nosso melhor e caminhando. É isso, é compartilhar várias coisas, né? Várias coisas do ponto de vista de como lidar. Eu estou lidando assim, né? Aí cada um escolhe, às vezes, tipo, para o estresse me ajuda muito correr. Eu tenho que correr, eu tenho que fazer algo assim que eu gaste muita energia. Então, cada um vai encontrando as respostas, né? Tem muita informação, tem muita coisa boa disponível, sendo compartilhada. E aí, né, a gente vai escolhendo. Para lidar com a mentira agora, no momento, e a depender da situação, porque tem horas que você tem que enfrentar e confrontar, não dá para ignorar sempre, não dá para ser indiferente sempre. Você tem que enfrentar, né? Mas assim que eu posso, eu vejo, não vai adiantar nada entrar numa discussão, vou me desgastar, ignoro. Sou indiferente a algumas coisas, porque não vai dar jeito.
Não vai dar jeito. E o que é mais engraçado disso tudo é que de tanto também as pessoas falarem, elas alimentam. Então você tem que saber como agir, como ter a atitude correta no momento certo, como enfrentar. Né? Porque se você fica o tempo inteiro também ali no confronto, você está alimentando coisas ruins. E eu só quero alimentar coisas boas, que as coisas ruins vêm, mas a gente enfrenta. Então a gente vai compartilhando por aqui do meu coração pro seu, que é uma frase que é muito minha, mas a Pri Leite, que é a minha professora de yoga virtual, eu curto muito a yoga dela. É uma yoga que tem muitas atitudes colaborativas, de cooperação, de acolhimento. Os lemas das aulas dela me ajudam muito. Então a Pri Leite, ela fala sempre do meu coração pro seu, namastê. E o coração é quem fala, né? Que a minha alegria encontre a sua alegria. Ó, criei um bordão meu novo. Que a minha alegria encontre a sua alegria.